Oxente, minha gente, Raquel Santana de João Pessoa, Paraíba. Gente, eu vou contar para vocês uma experiência que eu passei muitos e muitos anos atrás, do tempo de orelhão. Quem usou orelhão aí para falar com as pessoas, para ligar, junta para bater uma selfie? Nós. Usei muito orelhão. Inclusive eu era o terror, tá? Que eu chegava nos orelhões lá do bairro onde eu morava, cheio de fichinha na mão, o povo ficava virado comigo, porque sabia que eu ia conversar muito. Bem, para vocês terem uma ideia como se faz tempo que aconteceu, no tempo de orelhão ainda, tá? Eu tive uma experiência na minha vida, que eu não vou chamar que foi sonho, uma experiência. E que hoje, quando eu relato para as pessoas algumas coisas que me aconteceram, eu não tenho mais aquela preocupação de querer saber se as pessoas acreditam em mim ou não, que eu já passei muito por isso, tá? Na fase inicial, onde eu fui, entre aspas, obrigada a perceber que havia muitos mistérios entre o céu e a terra, e eu tinha aquela preocupação que as pessoas acreditassem em mim. Hoje em dia isso não acontece mais, porque você acaba sendo grato por aquilo que te é revelado, por aquilo que te acontece. Então eu não tenho mais essa preocupação. Tanto é que eu chamo da experiência do incognoscível. Tu não consegue nem explicar o que é, não tem nem palavras. Tu só sabe que é real e que acontece com você. Bem, uma experiência assim aconteceu comigo, onde numa segunda-feira de manhã eu estava no local aí e de repente foi revelado para mim sofrimento de muitas crianças. Crianças em cativeiros, sofrendo tortura, sofrendo abuso sexual. E eu, particularmente naquela época, eu já tinha uma preocupação com aquelas crianças que somem do nada. Porque tem muitas crianças que simplesmente elas desaparecem. Vocês sabem disso, a nível de planeta, principalmente na América. Na América Latina, demais as crianças desaparecem. E só que essas crianças nunca aparecem corpos delas depois mortos. Elas não são sequestradas para resgate. Simplesmente elas somem. E foi uma coisa que sempre levantou a minha curiosidade de querer entender o que acontecia com essas crianças. Bem, e aí que depois que eu tive essa experiência de ver muitas crianças sofrendo, sendo torturadas, sofrendo abusos sexuais, foi tão forte isso na minha vida que simplesmente eu corri para o orelhão mais próximo e liguei para o 190, chorando copiosamente, falando que crianças estavam sendo presas, crianças estavam sendo abusadas, e obviamente que o policial que atendeu a minha ligação, ele ficou sem entender. Mas, minha senhora, onde é? Que criança? E eu, atordoada com aquela experiência que eu tive, eu simplesmente só fiz desligar o telefone, mas antes eu disse: protejam nossas crianças, porque elas vão ser muito atacadas no futuro, e já estão sendo atacadas agora. E quando eu desligo esse orelhão, que eu vou saindo, aí passa por mim um senhor com crianças, né, que eu deveria ser seus filhos, e o homem também ficou sem entender, porque eu olhei para a carinha dele e disse: protejam seus filhos. Então, a partir daí, eu sempre fiquei consciente do quanto as crianças poderiam ser alvos especiais de tudo que poderia acontecer em relação a essa ideologia nefasta que é o comunismo, que é o progressismo e que é o esquerdismo. Eu nunca tive dúvida que elas são alvos principais. Por quê? Porque quando você deixa uma criança perturbada, quando você destrói uma criança, a inocência dela, a essência dela, tu está destruindo o futuro. E nós sabemos que nessa guerra espiritual, onde nós estamos inseridos, dentro dessa política, nós sabemos que Satanás é um derrotado. É por isso que eu não tenho um pingo de medo dele, tá? Eu não tenho um pingo, é com muito a verdade que há em mim que eu digo isso. Eu não tenho um pingo de medo de Lúcifer, de Satanás, da sua corte. Porque eles são os decaídos, eles são os fracassados. Se Satanás é um fracassado, quem serve a ele é fracassado 2 vezes, tá? Então, assim, ele sabe que não vai vencer essa guerra, que o Todo-Poderoso é maior do que tudo, ninguém vence. Mas ele sabe que quando ele destrói uma pessoinha, quando ele destrói uma criança, destrói um ser humano, é ele apontando o dedo, falando: olha, tua criação não está servindo de nada, é um povo inútil. Então, essa é a nossa luta. De como seres humanos, criação divina, que nós carregamos a nossa essência, a partícula divina do amor, que cientista nunca vai conseguir descobrir que partícula é essa. Por mais inteligência artificial que eles façam, por mais robôs parecidos com seres humanos, a partícula divina, só de falar arrepia, a partícula divina só pertence a ele. Então nós carregamos essa partícula divina. Então por isso que ele quer tanto nos destruir. E quando eles escolhem nossas crianças, é isso que eles querem exatamente. Destruir qualquer possibilidade do indivíduo ficar adulto consciente e ter noção do Deus maior que existe e o quanto nós merecemos ter uma vida consciente e livre, e temos que ter, assim, o temor de Deus. Agora, tudo isso para falar para vocês uma coisa, sabe o que é? Que dentro desses ataques que as crianças sofrem atualmente, né, onde o alvo é as crianças, é incrível como essa questão de LGBT, PQP, né, está atingindo nossas crianças. Eu nunca vou entender qual a lógica racional de tudo isso.
tá? Porque eu sou de uma família onde existem homossexuais e eu nunca tive o menor problema com essas pessoas, ao contrário disso. Tem pessoas da minha família que eu ajudei a sair da depressão e ser feliz da maneira como é. E essa pessoa é feliz até hoje porque eu ajudei. E olha que eu ajudei num tempo em que eu vivia em grupos religiosos, onde abertamente eu condenava tudo, mas mesmo assim tive amor suficiente por essa pessoa e falar, vai ser feliz, conversa com Deus e vai ser feliz. Porque eu levei muito em conta a palavra do apóstolo Paulo, que o amor cobra a multidão de pecados. A gente não ama o pecado, mas ama o pecador. Então essa pessoa da minha família que eu tanto amo, eu ajudei ela a ser feliz e ela até hoje como ela é. E longe de mim querer condenar, apontar isso ou aquilo, não, Deus sabe tudo. Deus escrutina os nossos corações, Ele conhece você. O porquê é que você é assim, por que é que você faz isso? Ele sabe. Então o mais importante é Ele saber, e não A e B com opiniões sobre a tua vida. Então assim, eu nunca vou entender que se nós temos essa opinião, esse comportamento como pessoas adultas, conscientes, livres, respeitosas, por que é que vem uma cartilha aí que especialmente quer atacar o sagrado que nossas crianças possuem? A um ponto agora que querem tirar as palavras pai e mãe dos registros. Aí vem um filho de chocadeira, porque é um filho de chocadeira, aquele Aras, né? Da PGR. Ele vem aí falar que é a favor que os termos pai e mãe sejam abolidos dos registros das crianças, que agora tem a filiação 1, filiação 2. Agora me diga, esse povo é filho de quem? De pai, de mãe? Não, são filhos de chocadeiras. Porque isso não tem a ver com questão homossexual, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com não ter consciência, simplesmente o básico da vida, o que é certo, o que é errado. É como essa ideologia de gênero que querem falar para nossas crianças, que quando elas nascem não são meninas ou são meninos. Não, te colocaram uma caixinha. Tu tem teu órgão sexual masculino, feminino, mas tu não é isso. Tu vai escolher quando ficar grande, que é outra coisa demoníaca. Então, assim, são situações que saem completamente do contexto, onde você tem que ter respeito por essas pessoas, não pode ter homofobia, não pode ter preconceito, mas tem que respeitá-la. Sabe como é que eu tratei meus filhos quando eles eram crianças em relação à homossexualidade? Quando passou uma vez um gay na frente do meu filho, todo afeminado, rebolando, o meu filho disse, eita, lá vai um viado. Eu escutei, na mesma hora eu repreendi. Não, não é assim que se faz, fulano. É um gay. Você nem pode chamar nenhuma palavra pejorativa com essas pessoas. É assim que eu ensinei aos meus filhos, saber que essas pessoas existem e merecem ser respeitadas. Agora, quando chega para uma criança, fala que ela não nasceu menino ou não nasceu menina. Pior, quer tirar a expressão pai e mãe do registro, é deixar a criança completamente sem raiz, completamente sem base, completamente perdida. E aí que entra a maquinação, a intenção maior do progressismo, do comunismo. Destruir o indivíduo para que indiretamente ele possa vencer essa guerra contra o Todo-Poderoso. Então é isso. Podem chamar Raquel Santana do que quiser, estou pouco me lixando, tá? Porque eu também sou uma pessoa que eu tenho uma vida pessoal muito livre e consciente, eu nunca me importei com a opinião de ninguém. Porque enquanto uma pessoa não passa na minha porta pedindo meus boletos para pagar minha conta, estou pouco me lixando com a opinião alheia. Mas o básico do certo e do que é errado, a consciência sobre o que pode e o que não pode, isso é uma coisa que eu nunca vou perder na minha vida. Porque a própria Bíblia diz, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então vocês ficaram pessoas tão estúpidas, mas tão absurdamente estúpidas, porque o temor básico de Deus vocês nunca tiveram. Ah, mas aí eu lembro, né? Que o esquerdismo, o progressismo, o comunismo não acredita em Deus. Mas nós acreditamos, nós somos tementes a Deus, sabemos o básico do certo e do que é errado. E você, Aras, seu filho de chocadeira, no registro de teus netos, de teus filhos, pode até mudar ainda. Coloca lá a filiação 1, filiação 2. Mas dos nossos filhos, vai continuar tendo lá papai e mamãe, tá bom? Deus é mais, fala sério.